Bom dia a todos e obrigado por sintonizar. Esta é a palavra de hoje, gravada em inglês originalmente por Pastor Douglas Richards e traduzida por Miriam Dias. Saúdo-vos no maravilhoso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador ressurreto. Deixe-me começar dizendo que a palavra para hoje é um pouco diferente, é algo muito especial. Esta palavra não é só para hoje, mas para uma temporada, nesse período em que estamos vivendo. Porque isso é algo que o Senhor me deu sem medo de errar ou qualquer tipo de dúvida. Eu sei que esta palavra me foi dada pelo próprio Senhor. Esta palavra é para você e quando você ouvir, você entenderá exatamente porque eu digo que esta palavra foi dada pelo Senhor e Ele quer que eu entregue esta palavra a você. É tão maravilhoso quando o Senhor pode falar conosco antes mesmo que surjam situações em que não temos resposta para os problemas. Primeiro, deixe-me ler a escritura que o Senhor me deu. Ela está no livro de Isaías, capítulo 41, versículo de número 10. Assim diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. A palavra de Deus para sempre será bendita. Em 31 de dezembro de 2019, o último dia do ano, lembro-me que durante o dia o Senhor falou ao meu coração e Ele me deu esta palavra. Esta mesma escritura para falar à igreja, porque como é normal, na última noite do ano, temos um culto e damos uma palavra para a igreja. E creio que é assim nas igrejas em todas as partes do mundo. Durante o dia, o Senhor me deu essa palavra, mas, por algum motivo, era como se algo não queria que eu a compartilhasse. E claro, eu sei o porquê agora, mas eu sabia em meu espírito que o Senhor tinha me dado essa palavra. Então eu peguei a minha Bíblia e eu estava procurando por algo. E eu encontrei essa escritura e eu pensei comigo mesmo, eu vou compartilhar esta palavra, mas eu não estava tranquila em meu espírito, como era de costume eu estar quando eu entregava a palavra à igreja. Geralmente as pessoas dão testemunhos de como as coisas foram durante o ano, do que eles fizeram e assim por diante. Enquanto meu irmão estava dando testemunho, ele disse algo que aludia muito a essa escritura. E quando ele acabou de dar seu testemunho, minha cunhada veio e disse algo diferente, mas ainda assim aludia a essa mesma escritura. E o Senhor falou comigo enquanto eu estava sentado atrás daquele teclado, porque você sabe que eu toco música na igreja. E o Senhor falou comigo fortemente. Ele me disse: diga o que eu disse para você dizer. Eu estava chorando naquele momento, porque eu sabia que Deus estava falando comigo. E Ele falou comigo fortemente novamente. A palavra que eu te dei hoje é a palavra que eu quero que você fale para o meu povo. Então, quando o culto foi entregue para mim, para eu pregar a palavra antes de encerrar o ano, eu com a Bíblia fechada disse à igreja exatamente o que eu acabei de dizer aqui. Mas lembro-me de dizer para eles assim: há momentos em que temos uma palavra e às vezes não temos a certeza de que é a palavra que Deus quer que entreguemos à igreja. É claro que uma vez que é da Bíblia, é sempre uma palavra de Deus. Mas há momentos em que Deus te dá uma palavra rema, algo que é tão forte, que vem do profundo, o qual é a própria palavra de Deus revelada. Então me lembro de dizer para a igreja: como eu estou aqui e como Deus reina, eu não tenho nenhuma dúvida do que estou dizendo a vocês, que esta é uma palavra que Deus me deu para entregar a vocês. Tenho uma palavra de Deus para vocês hoje. E eu não quero que você se pergunte ou tenha dúvida, porque o que eu estou lhes dizendo como servo de Deus é que Deus enviou esta palavra para você.
Então eu disse para a igreja: vamos para o livro de Isaías, capítulo 41. Então eu disse: alguém sabe o versículo que eu vou ler? Ninguém ainda havia aberto sua Bíblia. Então outra irmã disse: verso 10. Eu perguntei para ela: como você sabe que eu iria ler esse verso? Ela disse: não sei. Quando eu vi você dizer isso, eu sabia em meu espírito que esse era o versículo. Então, essa foi outra confirmação de que o Senhor estava falando. E assim o Senhor deu essa palavra. Eu não sabia o que iria acontecer. Ninguém sabia o que iria acontecer no ano de 2020 com este coronavírus. Mas há 2 dias eu estava sentado aqui e o Senhor trouxe isso fortemente para mim. E Ele disse: a palavra que eu te dei para dizer ao meu povo que eu estaria com eles, mesmo antes que alguma coisa acontecesse. Ele disse: agora eu quero que você entregue a mesma palavra para a igreja. Eu quero que você coloque no Facebook, eu quero que você coloque no YouTube, para que o meu povo saiba que eu falei antes dessa tragédia e que eu vou cuidar do meu povo. E então eu estou dando-lhes esta palavra que o Senhor me deu. Antes que o problema viesse, o Senhor já enviou uma palavra de conforto para o seu povo. Deus está com você. Você já confiava no Senhor. Você não esperou até que um problema começasse para procurar a Deus. Você o procurou antes. Ele já era o seu Deus antes que esse problema ocorresse. Essa é a palavra de Deus que nos foi dada naquela noite. Independentemente do que iria acontecer, Ele estava dizendo: eu vou cuidar de ti. Esta é a palavra de Deus novamente. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assustes, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei. Eu te ajudarei, sim. Eu te sustentarei com a mão direita da minha justiça. Entenda, igreja, me ouça. Deus, o Senhor, não abandonou o seu povo. O Senhor não nos deixou sem uma resposta. Ele enviou a sua palavra. A Bíblia diz em Salmos 107, 20: Ele enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. O que Deus está dizendo? Não fique assombrado, porque eu vou cuidar de você. Esta é uma palavra de Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias o coração do homem iria se assombrar por causa do temor. Isso é o que diz em Lucas capítulo 21. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. No verso 25 ele disse: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações se verão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Todas essas coisas que Jesus Cristo falou que iria acontecer, temos visto nos últimos anos. E agora estamos enfrentando o maior problema que eu acho que já enfrentamos na história da humanidade, no sentido que estamos lutando contra um inimigo que nós não podemos ver. E não é apenas em uma parte do mundo. Essa coisa agora cercou o globo. E o coração de alguns homens estão assombrados, com medo. Mas Deus está dizendo: meus filhos, não fiquem assombrados, não tenham medo em seus corações, eu estou com vocês. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós hoje, amanhã ou até quando esse problema durar e até depois disso. Esta é a palavra de Deus para nós. Ele está dizendo: eu estou com você, eu vou te ajudar a resolver isso. Ponha isso em seus corações, receba esta palavra hoje. Eu estou falando, essa é a palavra de Deus para os seus filhos. E não peguei essa palavra somente por causa desse problema que está acontecendo. Deus enviou a palavra antes do problema vir. Receba a palavra de Deus. Se você acreditar, a palavra de Deus terá efeito em sua vida. A sua vida será preservada. Acredite-me, acredite na palavra de Deus. Enquanto eu estava dando essa palavra naquele dia, naquela noite em particular, o Senhor me deu outra palavra para falar ao seu povo, para que eles soubessem que Ele estava falando. Ele me deu essa palavra aqui.
e quero que você ouça o que Deus está dizendo. Ele disse para mim em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. E, pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu estou dizendo que eu sou um profeta? O que eu estou dizendo é que o Senhor me deu uma palavra profética. E se Deus está me usando nessa área, a Ele seja toda glória e louvor. Mas o que Deus estava dizendo para o ano de 2020? Se você aplicar 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, os verdadeiros servos de Deus, que diz acreditar no Senhor Deus, para que isso seja estabelecido, creia em seus profetas e assim prosperareis. Estou lhe dizendo que estou lhe dando uma palavra de Deus que o Senhor mesmo me deu. E se vocês crerem na palavra de Deus, ela vai ter efeito em sua vida. Durante esse processo, durante essa terrível situação em que o mundo está vivendo, os filhos de Deus podem descansar nele, porque a sua palavra nunca volta vazia, mas cumprirá para aquilo que foi enviada. Ouça a palavra de Deus, acredite no que Deus está dizendo. Esta é a palavra dele para você, esta é a palavra dele para mim. O que vamos fazer com ela? Acredite nesta palavra que eu repito mais uma vez. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus os abençoe ricamente. Esta é a palavra de hoje, pregada pelo pastor Douglas Richards e traduzida por Miriam Dias.